Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, elaborado com muito carinho por mim, Silvana Fioravante, em parceria com a Horizonte Studios. E hoje eu convidei o Romualdo da Silva, vulgo Romuca, que é como a gente gosta de chamá-lo. Sim. O Romuca é um grande amigo, é uma pessoa que eu não vejo toda hora, mas que a gente tem um carinho gigante, um cara que eu admiro, um cara família, um baita profissional, enfim. E ele vai contar um pouquinho aí das aventuras dele para nós. Muito, muito, muito bem-vindo, Pô, Romuca. Sil, obrigado. Amei a sua entrada ali. Eu falo que o Romualdo é o de batismo e o Romuca é o de batismo mais do mundo de negócios, né? A gente estava falando antes que podcast é um papo de boteco, então é Isso, Romuca e é Sil, Romuca, né? E pronto, exatamente. né? Assim vai muito melhor. Tenho muita alegria de ter a sua amizade. Como você diz, né? A gente não consegue se encontrar tanto, mas sempre quando se encontra é com muito carinho, uma admiração mútua. Que coisa linda. E é muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Isso que vale a pena, né? Eu Sim. acho que essas pequenas coisas, que não são pequenas, são bem grandes, Exatamente. inclusive, vale a pena. Romuca, conta pra turma aí quem você é. E, você faz um monte de coisa. Vai, primeiro Sim. conta um pouquinho de você, a gente vai desenrolando esse Legal. papo. Bom, me tornei Romuca aí no meio do caminho, né? Eu sou de São Paulo, como muitos que veio para Joinville e não foi mais embora. Tô aqui desde 2002, vim para trabalhar na DataSul. Lá em São Paulo eu sou filho de nordestinos. Lá em São Paulo, você não é mais filho de nordestino? Quer dizer, Deixou de ser? pegando um pouco da minha história de São Paulo, né? Meus pais são do Nordeste, que vieram para São Paulo, construir a vida, né? Nós somos em 6 irmãos e tal. Meus irmãos, e tem uma filha que ainda mora lá. E aí eu vim para cá em 2002, resumidão da minha história, mas eu já estava no setor de tecnologia. Eu vim para cá para trabalhar na DataSul. Conta essa história dos meus pais e tal, porque isso tem muito a ver com aquilo que eu gosto, que são as raízes que a gente tem, né? É isso aí. E não tem nada de errado, cada um tem a sua história, é só a minha história e tal. E aí eu gosto muito de contar isso, porque eu tenho muito orgulho, né, de tudo que eles fizeram. Claro. Porque eu acho muito herói, né, uma pessoa que nos anos 80, que é a época que meu pai criou os filhos, que foi eletricista e criou 6 filhos, eu acho muito herói. Acho muito heróico. Nossa, é muito herói. Muito herói. Então eu tenho esse resumão aí da minha família. Eu vim para cá em 2002, trabalhar na DataSul, por um convite, e acabei tendo um pouco de dificuldade com muita gente que vem, né? Porque aqui a cidade tem a sua cultura, demorou um pouco para entender. Aí depois não quis mais ir embora, aí formei uma família aqui, né? Tem minha esposa, os meus filhos, que são os filhos dela que eu crio desde criança. E aqui eu constituí minha empresa. Hoje eu estou à frente de 2 empresas. Uma é a CRM Think, que é uma empresa que a gente atua com uma plataforma chamada Bittrex. Que é russa, não é isso? Ela é do leste europeu, ela não está mais na Rússia. Com essa monte de mudança, eles entenderam que precisava dar uma deslocada lá e tal. Mas eles nasceram sim na que eu me Bielorrússia. lembro a última, né? Assim, faz tempo que a gente falou sobre isso, Sim. né? Mas, E aí a gente, hoje a CRM Think está entre os 5 maiores parceiros do mundo, né? Deles. Que legal, hein? Eu até comentei que acabei de voltar da Colômbia, falando eu disso ia aí depois. ia pedir para você falar um pouquinho que evento foi esse. Então o que acontece? O Bittrex começou a fazer um evento aqui no Brasil, com parceiros em outubro do ano passado. 2023, 2024, e esse ano ele resolveu fazer um evento Latam. E aí estão os países de língua espanhola. E eu acabei indo participar também, para ver o que acontece nos países vizinhos aí e tal. E aí, nós estamos bem em relação aos países vizinhos? A gente é referência para eles. Que legal. A gente às vezes tem aquela síndrome, né, de que a grama do vizinho é sempre melhor. Mas o Brasil hoje, em termos de mercado, é o 3º maior mercado deles, né, do mundo. Olha então só. Isso é muito interessante. Isso é um baita indicativo, né, de várias coisas, né, de vários crescimentos. Claro, a gente perde para os mercados da Europa e a Índia, né, que a gente já sabe que é para a população. Mas a gente é referência em termos de venda, em termos de ecossistema, em termos de marketing, né, a forma que a gente faz marketing aqui. Então isso é bem interessante. E aí o evento foi muito rico. Sempre quando você sempre viaja aí outros países, sabe que é muito rico, né, quando a gente tem esse contato, né? Então foi muito rico também, trouxe muita coisa de lá. E aí eu também tenho outra empresa que é a Connect Think, que nasceu depois, que é uma empresa de integração. Eu não estou sabendo muito não, conta para nós. O que acontece? Lá a CRM eu tenho um software específico e toda hora me pediam, eu queria ter esse software, mas eu quero que esse liga com outro. Aí depois do quinto eu falei, acho que tem um negócio aqui. Quando começa a pedir muito, exatamente, né? Opa, aí a cabeça do empreendedor, né? É a cabeça do empreendedor. Eu peguei, falei, vamos testar isso aqui, a gente foi testando até que realmente virou um negócio. Hoje a gente já tem 10 pessoas só nessa segunda empresa. E a gente é hoje uma referência também no país em termos de integração de sistemas. E aí eu fiz uma viagem... E aí é só integração de sistemas? Só para me explica que eu sou super É só leiga. integração de sistema. Tipo, então imagina que você tem um Conta Azul, vou dar nomes aqui para ficar mais fácil. Tem lá o Conta Azul e tem um CRM que pode ser o Bittrex. Eles não se falam. Sim. Né? E eu faço eles se falarem. Mas
você faz eles falarem só com 2 específicos ou com o que for? Não, com o que for. Com o que for, daí você desenvolve cada um. Aí, aí tem mais história aí, né? Eu fui, em 2022, fui para a República Tcheca, em Praga, a convite de uma empresa lá que é especialista nisso, porque eu virei referência deles no Brasil. Olha. E eu fui lá. Não é fraco, meu amigo. E aí lá me despertou um pouco, poxa, olha o que está acontecendo no mundo aqui com esse assunto. E eu percebi que no Brasil a gente ainda estava mais gatinhando, então meio que trouxe. E aí em 22 eu fui estudar no Canadá, fiquei um mês lá em Toronto estudando. Estudando inglês, né? Não é isso? Estudando inglês, fui fazer o intercâmbio, né? Eu era mais tiozinho lá da sala, mas da escola inteira, né? Mas foi uma experiência fantástica. Ah, é muito legal. É muito legal. E aí o que acontece? Quando eu tava lá, eu falei, pô, já que eu tô aqui, vamos ver como é que tá esse assunto aqui também. E aí lá no Canadá é muito fronteira, Estados Unidos, aí eu falei com muita empresa americana e trouxe uma tecnologia para o Brasil. Então eu uso uma tecnologia americana que acelera esse processo. Nessa tua empresa ConnectThink. Na ConnectThink. Então a gente passou a ter um produto americano, a gente é único no Brasil, a gente está muito linha de frente nesse assunto de fato. Show, hein? E aí a gente atende hoje as principais SaaS do Brasil. A gente está nesse lugar. E aí o terceiro projeto que eu estou muito envolvido, eu estou como presidente da Softville, né? Nessa 25, 26, agora que a Softville completa 30 anos, eu estava no conselho, depois fui para a diretoria e agora estou na presidência aí também. Você já teve nessa cadeira, né, numa outra instituição? Na JPM. Na JPM, então você entende como que é, né? Você acaba corrido pra caramba. Você acaba sendo você está na gestão, então você acaba se preocupando. Agora a Softville tem 30 anos, então a gente tem 2 grandes projetos no ano. O de 30 anos, né, que a gente vai contar um pouco dessa história, comemorar. Celebrar. Tem muita gente que fez a Softville chegar até esse lugar. E tem uma diretoria lá fantástica, né? Então a gente está muito unido para fazer isso. Tem a Grazi, que é a executiva, que está à frente também. E tem a Expo Inovação, que a Expo Inovação é um projeto do Concite. Feira, né? Isso, que é o evento de inovação, exatamente. Que é hoje o maior evento de inovação aqui do sul do Brasil, o maior gerador de lead. Enfim, já passaram mais de 6 mil pessoas. Então, aqui em Joinville mesmo? Dia 17 e 18 de setembro, se eu não me engano. Vai ser em setembro. Então já está tudo ok, já está acontecendo. Então, basicamente, dentro do tempo que eu consigo, eu estou à frente desses 3 projetos. E explica aí para a turma, eu entendo um pouco também, mas assim, o que faz a Softville? Então, boa pergunta essa, porque a Softville ela tem 30 anos, né? A curiosidade, saber que o primeiro e-mail daqui do Joinville saiu da Softville. Olha. Porque a Softville ela chegou a ser um provedor de internet lá no passado, quando esse assunto era muito novo. Como é que tinha? Tinha terra, tinha não terra, tinha o UOL ainda tem, né? Mas tinha a AOL, tinha vários outros, né? E a Softville foi quem capitaneou muita coisa. Então a Softville, ela nasceu para ser uma incubadora de software. O que seria isso? Tem alguém que tem uma ideia. Vamos pegar um nome, Sr. Miguel Boab, que nasceu da DataSul e tal, que também foi uma peça fundamental na Softville. Aí essas empresas precisavam de alguém para ajudar a entender, como que é a empresa de software? Quais são as boas práticas? Então, a Softville nasceu... Como eu faço para crescer, Como eu faço para crescer, exatamente. Então, a Softville nasceu para ser essa organização que ajuda as empresas de software a crescer, a encurtar caminhos, né? Sim. Então, ela seguiu nisso. Ela tem hoje mais coisas, mas ela segue incubando empresas. Então, você vai lá, eu tenho uma ideia, quero criar uma startup. Então, a Softville vai te ajudar desde a pré-incubação. O que é pré-incubação? Estou só com uma ideia. Tá. Aí vai lá na Softville, ela vai te orientar. Lá, alguém vai ajudar. Vai te orientar. Muito parecido com o papel que o Sebrae faz também, né? Sim, só que vocês é direto tecnologia. Tecnologia e software no geral. E quando você já tem um negócio assim mais pronto, que a gente testado, ou que agora precisa realmente dar outro passo, aí a Softville segue de novo, aí ela a incubação é como se ela te dá mais suporte, te coloca numa metodologia chamada MidTech, porque a Softville também é um braço da CAT aqui. Que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né? Que tem uma representatividade grande, né? No setor de tecnologia. Então, a gente traz uma metodologia que é o MidTech para essas empresas, e essas empresas ficam incubadas, elas têm um período, né, que elas ficam incubadas, não é forever. Sim. Depois ela graduam, então elas seguem a vida. Exatamente. Nesse período... Quanto tempo é isso? Tem ideia, assim? 1 ano e meio, 2 anos, né? Depende, cada empresa tem a sua jornada, mais ou menos, né? Mas eles têm metas, né? Eles têm que apresentar muito do que está na metodologia, então tem tempo, eles têm que ir lá mostrar para o time que gerencia. E aí, você começou a vender? Porque qual é o problema dessas startups? Muitas vezes você fica tão focado produto e esquece de ir lá no mercado de testar, né? Porque
a gente fala que uma empresa, ela funciona quando você começa a emitir, de fato, nota e boleto. Claro. Essa é a verdade. Claro, antes Então, disso, às vezes, você está, entre tudo aspas, ideia. brincando, né? Assim, É tudo né? ideia, só que ali você tem, muitas vezes está gastando, muitas vezes Sim. tem um investidor, muitas vezes é capital próprio. Então a Softville ajuda a encurtar esses espaços, Legal. ajuda no caminho, ó, você só pode ir até aqui, daqui para cá você já tem que ir lá no mercado e perguntar, você tem que fazer pesquisa. Então existe um frame, né, que a gente chama de framework, que é uma metodologia para ajudar essas empresas a de fato escalarem e viraram empresa, ou até se a gente fala isso, não é ruim, mas tem que falar. Até o empreendedor olhar e falar, não, isso aqui não tem nada a ver, não é um negócio, não para de pé. Não faça porque você para vai... aqui e vou embora, Entendi. sabe? Isso é importante também. Isso é super importante. Eu acho que se todas as empresas, não só de tecnologia, tivessem essa possibilidade, porque a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é gigantesca, né? Sim. E vocês ajudam, e mesmo... Tudo bem, às vezes a gente tem ideia errada, e daí? Sim, às vezes acontece, que às vezes você tem a ideia, mas o mercado não tem aquele problema. Porque uma Sim. empresa, ela para de pé quando ela resolve de fato um problema e alguém está disposto a pagar para resolver aquele problema. Eu já passei por isso, sabia? Né? Quando eu vendi a escola de idiomas, eu queria fazer uma consultoria de idiomas. Uau! Montei um projeto lindo baseado numa ferramenta de medição europeia. Era uma coisa linda. Eu ia na empresa, eu ia mapear os cargos. Passei 6 meses, não conseguia vender um projeto. É o que a gente chama de MVP, né? Então você foi lá, tentou fazer esse MVP, ou seja, pegar esse produto e ver se minimamente alguém compra. Ninguém comprou. Se ninguém comprou, você tem duas saídas. Ou você que chama no termo de startup pivotar. Sim. Quer mudar, pensar em outra coisa ali dentro da jornada ou realmente engaveta, né? Então acontece muita coisa, sabe, nesse cenário. Mas deve no ser geral, super interessante, né? Muito interessante. Mas no geral, as empresas que passam pela Softville, a maioria, elas graduam, elas seguem, mas muitos pivotam mesmo. Né? Porque eles pensavam numa ideia. Aí vai lá no cliente e fala, não, pô, isso é legal, mas eu queria um outro negócio. Esse é outro negócio. Aí o empreendedor tem que ter a sacada. Não é isso, não. Ele mais quer ou menos isso aqui. O que você fez com a ConnectSync. Exatamente. Não você tinha a CRM Think, e aí você viu uma oportunidade e pivotou. Exatamente. Quer dizer, não pivotou porque você continua com a CRM. Aí foi um spin-off, né, que a gente chama. Aí quebrou isso. Okay, sei dos termos, né? Aí meio que a gente tirou aquilo de dentro e criou um outro negócio para não conflitar aqui e tal. Mas é basicamente isso. Então, esse papel da Softville que já acontece há muitos anos, então, muitas empresas importantes passaram por lá e muitas seguem. Tem empresa que passou por lá e já foi vendida, né, que a gente chama do exit, já teve grande investimento. Tem empresa que saiu de lá, não teve exit, mas está no mercado seguindo a vida. Então, tem isso. E também tem muitos apoiadores, né? Tem muitos mantenedores, tem grandes empresas. Etc. Tem muitas empresas grandes que estão lá, porque às vezes eles também têm interesse naquela tecnologia. Vou dar exemplo, tem uma grande indústria aqui de Joinville que ela colocou uma empresa lá dentro para que ela participasse do processo, da metodologia. É como se ela pegasse a ideia dela e criasse uma startup. Uma pequena empresa. Então, hoje é um caminho muito comum, né, que as indústrias têm que fazer. Porque inovar dentro da empresa é muito complexo, né? Porque você tem cultura, você tem pessoas que estão lá... É um transatlântico e outro é uma lanchinha que está querendo a velocidade. Ótima analogia. E aí, o que elas fazem? Eles pegam essa ideia, tiram de dentro da empresa, criam uma startup, um negócio e podem colocar lá na Softville. Tem toda uma metodologia para isso. Sim. Mas esse é um dos caminhos. Então, a Softville, inclusive, obrigado por dar essa oportunidade de falar um pouco aqui, porque a gente precisa falar mais, né? A Softville, pouca gente conhece. Quem não está na tecnologia, você fala, o que será, né? E a gente também tem associação, né? Então, a empresa de software que é daqui pode se associar e tem alguns benefícios, tem alguns eventos, tem algumas conexões com outros empresários, né? Cria-se conexão, que é muito importante. Né? Às vezes você está com uma dúvida. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada de empreender é isso. Às vezes a gente tem um problema, ligar, estamos com um problema, quem resolve? Sil. Ligar, Sil. Esse é maravilhoso. Aqui é a idade, né? Isso aqui entrega a idade, né? Quem está no YouTube está vendo a gente fazer assim, ó, com a mãozinha. Hoje é assim, ó. Hoje é assim. E falar com aquela pessoa, pedir ajuda. Eu acho que a Softville, ela dá essa chance, né? De você ter uma rede de mentores que já são grandes no Brasil e que às vezes pode te conectar. Legal. Então, isso que é legal. Romualdo, não sei se essa pergunta que eu vou te fazer tem a ver ou não, mas com toda essa inteligência artificial vindo, né? Até eu fiz um curso, você viu que eu fiz um curso? Sim, a gente se encontrou lá, verdade. Eu falei, preciso entender pelo menos um pouquinho dessa vida. Nossa, foi maravilhoso, foi excelente.
como que isso impacta nesse trabalho todo teu aí, né? Porque você está direto em software, em desenvolvimento Sim. de coisas, né? Nas tuas 2 empresas e também na Softville. Mas como é que é o impacto disso? Porque Boa pergunta. né, o IA a gente clica e as coisas acontecem. Então, e aí, me conta um pouco. É importante entender o contexto todo da inteligência artificial, né? Primeiro que o assunto está muito em alta, de fato, mas também, como muitos assuntos que eu já estou 30 anos em tecnologia. Já vieram, já foram, né? Já vieram, já foram. Tem coisa que vingou, tem coisa que não vingou, mas de fato a inteligência artificial, acho que depois da internet é uma grande impacto no mundo, assim como a internet teve. O Dieter, que é quem faz lá o IA Summit, né? Ele faz muita analogia que a inteligência artificial tem o mesmo impacto da força elétrica, né? E que talvez tenha de fato, né? Ele está bem mais imerso que eu. Mas de uns tempos para cá eu acabei ficando mais imerso, estudando o assunto, porque os clientes acabam me perguntando, a gente passa a ser referência, né? Mas qual que é a minha visão? Sim, tem um impacto e é importante entender o contexto, porque você vai ter inteligência artificial em vários lugares. Eu vou dar um exemplo de dois que eu gosto. Primeiro é o que a gente agora usa muito, que é o ChatGPT, né? Sim. Que hoje é a referência. Todo mundo tem. ChatGPT nada mais é que um prompt que recebeu muita informação, né, que ele usa muito aquele contexto para te responder. Sim. E que, ao mesmo tempo, você pode treinar ele para ser seu assistente. O que eu quero dizer com isso? Tem uma frase, né, que fala que a IA não vai tirar o emprego das pessoas, mas quem sabe usar IA talvez tire. Isso reflete muito. Porque imagine que você, sei lá, há 3 anos atrás tinha uma assistente para te ajudar. Sim. Pessoa física que te ajudava e tudo mais, para te dar ideias, para fazer... E aí pode fazer isso por você. Meus slides de PowerPoint dos meus cursos. Esses dias eu fiz uma palestra ali, ó. Tutuf. Eu faço uns podcasts também, que a gente pode falar depois, né? Eu estou há 7 anos e hoje as minhas pautas é tudo com IA. Eu jogo IA. Inteligência, tenho lá um assistente que fala, hoje eu vou falar sobre tal tema e esse convidado tem esse perfil, pode me ajudar. Em segundos me vêm as questões. Então, a IA ela vai estar muito nesse lugar. Eu vejo muito a IA como um assistente de trabalho. Sim. Porque nós que somos líderes, né? Hoje a gente talvez tenha 5. O que pode acontecer no futuro muito próximo? Talvez eu tenha 10 pessoas físicas, humanas no meu time e mais 20 IA. Entendi. Isso é real. Eu não estou falando de coisa que vai acontecer no futuro. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, já tenho até ajudado alguns clientes nisso. Então, a IA, primeiro, que vai ser esse grande assistente que você vai treinar e ele aprende muito rápido com a capacidade computacional absurda, esse lugar. E, por outro lado, também a IA vai ajudar muito a gente em muitas coisas, né? Por doenças que são difíceis, que você pode jogar toda essa informação e a IA pode trazer à tona. Sim. E se você for para esse caminho aqui, será que não tem a cura? Eu vejo muito também esse lugar positivo da IA. Porque a gente, às vezes... demoniza muita coisa, né? Mas eu não demonizo, não. Eu acho que é fantástico, só que, como tudo, a gente tem que saber usar. Tem que saber usar. Né? Não dá pra, assim, não sei, aí eu acho, né? Não dá pra gente se jogar de cabeça e falar tudo que vem dali é maravilhoso, é perfeito. Tem que ter um pouco de moderação, porque o assunto é muito novo. Um bom poder de análise, eu acho. Cuidado com a informação, porque como a IA aprende, você não pode simplesmente pegar o teu dado, que é público, se você não tem lá uma versãozinha paga, que você assinou lá, esse aqui dado é meu, tá? Não passa pra ninguém. Você simplesmente vai lá na IA e coloca seu CPF, seu dado. Você não pode fazer isso, porque ela aprende. Né? Então tem que tomar esses cuidados. Eu acho que é uma educação, como a gente já passou com o próprio WhatsApp. É verdade. Que a gente tem educado todo mundo. Então, eu acho que vai levar um tempo. É um assunto muito novo. Tem você viu isso no curso lá. Sim. Tem gente de vários níveis. Tem gente que já está aplicando de fato. E tem gente que só está estudando e usa nesse básico. Agora, uma curiosidade, né? É a primeira vez em mais de 20 anos que o Google é ameaçado. Porque lembra, a gente entrava antigamente no Google pesquisar. Sempre. Silvana Fioravante. Hoje você não vai mais lá. A maioria do pessoal vai no ChatGPT. Ou vai no TikTok, né? Então, o Google começou a ser ameaçado. Então, a gente já começa a perceber essas mudanças comportamentais, né? E a IA passa a ser parte disso. Vale lembrar que o ChatGPT, que é o prompt que todo mundo... é um pedaço do que é o IA. Sim, né? Tem milhares de coisas, tem né? Muito mais coisa, tem outras profundidades, tem outros lugares que a IA está inserida também. Hoje, quando a gente fala com muito assistente aí, já é IA. E a gente não sabe. Eles já foram treinados. Eu super recomendo, apesar de não faço nada nessa... Não estou inserida nesse mundo da tecnologia, mas eu super recomendo as pessoas entenderem um pouquinho, pelo menos, assim, o que eu fiz ali. Porque... Enfim, você não vai se tornar uma especialista, né? Mas você não vai ficar tão distante do assunto. Sim, eu não quero ser uma especialista, pelo menos por enquanto, né? Mas eu já posso usar, já me ajuda em algumas coisas, e enfim, né? Você está muito imersa no setor de transformação das pessoas, educacional e tudo mais. A transformação que a IA vai ter nisso é muito grande. É gigantesca. Então, você imagina, você pega lá o perfil da pessoa, treina a IA para olhar o perfil e ela te fala, ó,
acho que essa pessoa não cabe nesse lugar. Isso não é futuro, não, não, presente. Isso é presente. Então... É só a gente... E tem coisa que não adianta a gente lutar contra, né? Não, a gente tem que... Aceita que dói menos e aprende, porque... nossa, tem milhares de coisas boas ali, não, vai ser benéfica pra gente quanto ser humano, desde que a gente usa, como a própria internet, né? Quanto não tem de gente que faz coisas erradas e tal, mas, por outro lado, o ganho que a gente tem é muito maior, né? Então é esse lugar que tudo tem os dois lados, né? Tem que saber usar, né? Muito bom. E me conta um pouquinho aí dos teus podcasts aí, conta um pouquinho pra turma aí, aproveita pra falar um pouquinho. Então, eu tô com podcast desde 2018, né? Já fui lá também, né? Já foi lá. Fui entrevistada. O que acontece? Lá em 2018, esse assunto podcast era mais novo, né? Como é hoje e tal. E eu já participava e já era um cara que consumia bastante podcast. E quando eu já estava com a empresa, ela era bem nova, eu tinha essa ideia de produzir conteúdo para ajudar os meus clientes. E na época eu falei, vou apostar em podcast porque o vídeo é muito complexo, né? A gente está aqui no estúdio, não tinha tudo isso, né? E aí eu falei, vou postar no formato podcast, só áudio, eu fazia quinzenal. E aí eu fui fazendo quinzenal até 2019 ali no meio, antes da pandemia. Eu lembro perfeitamente que tem um podcast que é o 24Cast, né, que é sobre a plataforma Bitrix, e ele tem variações ali, né, fala também de comportamento e tal, né, você já passou por lá. Sim. E aí eu tava lá já com alguns episódios, aí a Rede Globo entrou na brincadeira, tipo, olha só, acabando aqui o Jornal Nacional, o Fantástico, agora tá em podcast. Aí eles começaram a educar, o podcast isso. Aí imagina que pessoas que queriam ver aquele assunto começaram a me procurar, e eu já estava lá. E aí eu parei, aí eu fiz uma mudança, em vez de fazer quinzenal, eu passei a fazer semanal. E aí realmente me ajudou a alavancar. E aí o ano passado eu comecei a fazer no YouTube também. Aí desde então faço semanalmente, então estamos batendo 300 episódios. Olha! Estamos em todas as plataformas e tudo mais. Então hoje eu estou com 2 projetos. O 24Cast, que é o mais... tem essa continuidade, né? Que é bem relacionado à Bitrix. Ele tem... O que acontece? Que eu entendi que não dá para falar só do Bitrix, que é a plataforma. Por trás de quem usa Bitrix também tem a pessoa. Aí eu levo comportamento, aí eu levo liderança. Entendi. Hoje, por exemplo, eu gravei falando sobre OKRs, né? Que é a parte mais estratégica. E como eu comecei a ouvir muito a minha audiência, eu comecei a entender que... Aí eu encontrei muitos gerentes, meus clientes, diretores e quem consome. Então tem gente que quer... tá lá pelo Bitrix, exemplo. Só que tem um diretor que ele não consome tanto podcast, mas ele usa o meu podcast como uma curadoria de assuntos para eles. Que massa. Isso passou a ser muito legal. Hein? Legal, né? Nossa, e aí referência mesmo, maravilha. E aí eu comecei a levar esses outros assuntos, então eu intercalo. Então, tanto que tem diretor que fala, não consigo te acompanhar, que você tem muito conteúdo. Mas alguns pontuais, vou falar de OKR, esse assunto eu quero. Aí, então eu tô sempre lá na pauta dele. Teve situações de ligarem lá na empresa que eu publico toda quinta, né? E a vez ou outra pode atrasar, de ligarem lá e falar, já é sexta-feira, não vai sair o podcast. Então massa. A gente teve essas situações, assim. Fora muitos cases legais. Por exemplo, teve um diretor que me falou, o pessoal aqui da empresa falou, vamos usar lá o Bitrix, né? E eu peguei uns vídeos aqui para você ver. O diretor falou, não, tô indo viajar, vê se não existe podcast aí, que eu já levo e tal. E aí ele pegou lá, falou, peguei 2 episódios e fui e voltei com 10. Ele falou exatamente isso. Que aí, legal. Falou, obrigado, você fala de muita coisa, economia, você mistura ali os assuntos, mas fala de Bitrix também. Então, o conteúdo tem esse lugar, né? Eu tive agora na Colômbia, muita gente me conhecia. Olha só. Por conta do conteúdo. O conteúdo te leva muito longe, né? Porque a gente tá aqui, né? Gravando. Você não sabe se você não tá sabe quem que vai ouvir, Sim. quem que vai assistir. E eu aprendi muito a lidar com o número também. Aí você fala, mas só 10 pessoas assistiram. Mas talvez daquelas 10 pessoas esteja o maior CEO daqui da cidade. E você não sabe. Não sabe. Então, assim, tem muito isso. Então, eu acabei entrando nesse lugar de criação de conteúdo. Há uns 3 anos atrás, a gente começou um outro projeto que é o SC Strong, que é aí que eu faço com o Fabiano Delanholo, do João Vale, que agora está na direção lá do Ágora. Vocês vão estar no SER, não vão? Não vamos estar no SER. Okay. A gente até tentou lá, mas acho que não deu certo. Aí a gente começou a fazer um podcast falando do Estado, e esse ano a gente está falando só sobre Joinville. Aí está falando, o que é a Softville, o que é a Concity. Hoje, por exemplo, a gente gravou com o Danilo Conte sobre o Cidade das Águas. Então, a gente está fazendo uma temporada específica de Joinville, mas aí voltada a desenvolvimento, a empreendedorismo e tal. Repete o nome desse podcast. SC Strong, que é a força de Santa Catarina. SC Strong. Então, a gente também tem esse projeto que está há uns 3 anos também. E aí eu acabei bebendo dessa cachaça aí do podcast, acabei virando referência, né, para muita gente. Sim. Tal. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, né? Então, é o 24Cast, para quem quiser.
e o SC Strong, né? Todos de eles Santa estão Catarina no Strong. Spotify, no YouTube e tal. Esse modelo de videocast, né? Sim. Ele chegou depois, né? Sim. E também fez um baita sucesso e tal. E é E a fácil, gente, né? é fácil. Aí tem a galera mais pop, mas aí tem esses como o seu aqui, que eu gosto também, que às vezes são mais nichado, que é uma conversa mais intimista também. Aham. Eu adoro esse formato, assim. Nossa, Hoje em dia eu sou consumidor, assim, altíssimo de podcast. Não, e é uma delícia, né? Você fica... Eu acho que é uma delícia fazer, entrevistar, ser Sim. entrevistado E e a gente ouvir, nunca, né? e a gente nunca sai de mãos vazias, né? Eu não sei como você se É. sente, mas todo convidado Sempre, você sai com sempre. alguma coisa. Às vezes você sai com muita coisa. Muita coisa. Mas nunca de mão vazia. Romuca, então pra gente ir se direcionando pro fim, o que todo esse teu trabalho aí, porque né, o meu podcast é de volta ao básico, eu sempre, porque eu digo assim, né, a nossa vida ficou tão maluca que a gente esquece das coisas que são importantes. Sim. E, ao meu ver, muitas coisas importantes são básicas. A gente começou falando da nossa amizade, é verdade, né? Então, verdade. assim, é uma coisa básica ser amigo, mas às vezes a gente esquece. Sim, né? é verdade. O que esse teu trabalho todo tem de resgate do essencial, resgate do básico? Onde que você vê alguma ligação aí? Pô, boa pergunta. Sabe que eu toda hora me questiono sobre algumas coisas, né? Quando a gente vai avançando muito na nossa carreira, a gente tem a tendência de perder muita coisa, né, Sil? Originalidade, referência, muita coisa. Isso é um cuidado grande, né? E aí tem coisas que um podcast me ajuda muito a resgatar. Por exemplo, reencontrar muitos amigos e poder bater esse papo que nem a gente está fazendo aqui. Porque tem amigos que eles não são amigos que vão na nossa casa toda hora. Mas a gente tem uma história, que não precisa contar aqui, e em algum momento que a gente se encontrou, e foi muito importante. E foi marcante para mim e para você. Exatamente. Então, são essas histórias que você pode usar momentos como esse para resgatar. A gente pode se encontrar, se abraçar e tomar um café. E aquilo ali ser momentos intensos e top demais. Essa minha jornada, vou pegar a jornada inteira de carreira, né? Eu acho que eu consegui resgatar coisas que... A nossa educação fala muito do que a gente é, né? Por isso que eu falo assim, ó, sou o filho de nordestinos e eu tenho muito orgulho. É um baita resgate. E eu trago muito isso, sabe? Quando eu poder conversar e dizer assim, olha, se você tem uma história, se tem uma referência lá, não tenha vergonha de falar ela, entendeu? Eu tenho que falar isso em todo lugar que eu vou. Por quê? Porque eu preciso ajudar as pessoas que talvez saíram desse lugar e que às vezes possam ter vergonha e querer contar a história de um lugar para frente. E não pode ser dessa forma. Não. E de volta ao básico, para mim, é uma parte essa, ó. Conta a tua história, porque você vai ajudar as pessoas. Pô, eu saí daqui de uma família extremamente humilde e consegui dar um passo muito grande. Mas eu tenho essa história. Mas não é um coitadismo, não tem nada a ver. É um respeito e a minha história. Porque as histórias das pessoas são diferentes. Eu aprendi muito ao longo do tempo a entender, sabe? As pessoas não são iguais. Tem gente que nasceu numa casa muito melhor e tá tudo certo. Tudo bem. Tá tudo certo, não tem nada de errado. E teve gente que precisou ralar mais. Eu tava nesse lugar aqui. E também tá tudo bem, quer dizer. E tá tudo bem. A gente não escolhe a história que a gente vai estar. Mas eu valorizo esse resgate e trazer essa história porque ela para mim tem um valor danado. Primeiro entender assim, olha, e inclusive para os jovens atuais, né, de valorizar os pais. Sim. Que isso tem se perdido muito nessa camada nova. Muito. Eu falo muito isso, pô, meu pai era muito herói. Quando eu olho assim, cara, como é que ele conseguiu? Né? Criar 6 filhos. Criar 6 filhos. Vindo do Nordeste com uma mão na frente hoje outra do atrás. Eletricista, né, que ele foi a vida inteira. R$2.000, R$2.500, um pouquinho mais que o salário mínimo. Cria 6 filhos. É muita loucura. Né? Então, isso é um baita resgate que eu falo pro meu time na empresa. E lá na empresa também, aí falando um pouco como empresário, tem esse lance também de trazer essa raiz para eles um pouco, né? Esse cuidado com o time, eles entenderem a minha história, respeitarem isso. E os meus concorrentes de negócio, as pessoas que eu também, de alguma forma, faço negócio, eu também levo boa parte dessa história. Como é que você leva uma história? Sendo sempre esse autêntico. Pô, você pode vir aqui tomar um café comigo? Pô, eu vou porque eu valorizo esse relacionamento. Sil, a gente falou, pô, eu falei, né, Silvio, quero gravar com você. E assim, eu valorizo estar aqui, né, a gente poder conversar. E não é... todo mundo tem uma história, né, Silvio? Sim. Essa é a verdade. Quando a gente volta... quando eu falo, volta ao básico, remete a muita coisa. Mas para mim, remete muito a voltar à história. Legal. E é esse lugar que eu acho... Porque a gente vira referência, né, Silvio? Você sempre foi referência para muita gente do que você faz. Obrigada. Muita. As meninas, né, lá da empresa, depois que te conheceram, que eu fiz questão de convidar, né? Para ir lá falar com as meninas e tal. Então, você já falou mais de uma vez lá com o time, né? Verdade. Inclusive, acho que a Fran já inclusive estava comigo. Será que estava lá? Ela estava lá, ela vai lembrar. Então, a gente tem muito isso de a gente também apresentar pessoas, né? A gente é esse curador. Curadoria de conteúdo, curadoria de pessoas, né? Então, eu acho que um pouco do meu trabalho é essa conexão, sabe? De gente. Então, eu tive uma época muito importante na JorPM, que eu sou muito grato, muito do que eu cheguei aqui. Muito por conta da JorPM. Que legal. Muito. Eu jamais esquecerei.
E hoje eu acabei indo para outros movimentos porque eu acho que faz mais sentido, né? Sim, tá mais ligado ao que você faz. Exatamente, que você mas e aí esse resgate, quando eu volto lá, eu fico feliz em encontrar as pessoas, abraçar. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas esquecem, né, de voltar, de valorizar. Valorizar é só simplesmente falar que, pô, eu sou muito grato a Jorpena. E que lindo ouvir tudo isso e sim, né, ser grato à nossa história, ser grato é um dos grandes pilares da felicidade, porque quando a gente agradece, a gente só pensa na coisa boa, Sim. né? Com certeza, vamos falar, né, do seu pai, tudo, ele deve ter tido altos perrengues dificílimos que você também passou, sim, mas você escolhe esquecer disso e agradecer a coisa boa que veio, né? Isso é um baita pilar da felicidade. Sabe que eu tive a chance, meu pai já é idoso, né? Tem 86 anos e tal. E ele veio aqui uns 3 anos. Ele sempre vem aqui na minha casa passar uns dias e tal. Hoje menos, quando não dá para viajar muito, né? Mas um dia ele estava na minha casa e eu conversei com ele, assim, agradeci ele. Pô, pai, obrigado, tal. Tenho exatamente essa noção do que o senhor fez por mim, pelos meus irmãos e tal. E na hora ele, tipo assim, ele não entendeu muito, né? Ele ficou meio... Caraca, tipo, eu percebi que ele não teve reação, né? Sim. Mas depois, um dia que eu tava lá em São Paulo, na casa dele, lá, ele, pô, obrigado por ter agradecido que lindo, e tal. aí, Então, tipo, são coisas que uma pessoa, acho que talvez ele não esperava isso, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Eu acho, reconhecer, né? E isso sim, isso é um baita resgate do que é essencial. E é um homem barbado, grande, etc. Sim. Mas a gente ainda tem, né? Eu, infelizmente, não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eu converso muito com eles, sim. né? E eu acho que resgatar esses laços de família são... E essa história de família, mais do que laços até, é fantástico e sim, ajuda a gente a ser mais feliz e a dar segurança, a gente entender que, sim, outro dia eu brinquei com meu filho, né? Você não é filho de rato, né? Então fala pro outro que você tem uma mãe, né? Sim, isso aqui, né? Brincadeira, assim, né? Então, é mostrar que a gente veio de algum lugar, é algum lugar que a gente tem orgulho. Tem que se orgulhar, tem que super orgulhar. Eu tenho muito orgulho de fato e a minha filha, ela acho que entende isso também, ela já me agradeceu, pô, pai, obrigado, eu me espelho um pouco no teu trabalho, na tua história. Os meus filhos todos trabalham na tecnologia, né? Então a gente acaba conseguindo trocar ideias, assim. Que legal. E esse é um tipo de coisa que a gente consegue reverberar, né? Reverberar. É o exemplo. Eu ia falar uma coisa de um resgate básico seu, que eu acho, que é a tua coerência. Sabe? Quando eu vejo o Romuca, é uma pessoa sólida. Entende o que eu quero dizer por sólido? Sim. Assim, o que você fala é isso aí mesmo. E todos esses montes de projetos, você continua sendo o Romuca, aquele cara de sempre. Sim. E isso eu acho lindo. E isso sim também é um baita resgate básico tem muito de a ver coisas com importantes. Toda essa educação. Tudo tem tudo a ver, assim, Sil. Tudo tem a ver, sabe? Eu não consigo desconectar. Desconectar essa coisa da outra, sabe? Porque um cuidado que eu tenho muito, assim, conforme a gente vai de novo andando, porque eu falo isso porque talvez as pessoas não tenham essa noção, tá? Sim. Quando a gente começa a subir, ou que as pessoas chamam de sucesso, sim, né? Sucesso. Você dá passo, você tem uma empresa grande, tal. Dá certo, a tendência é que você fica muito desconectado disso e você perde muito da sua essência. Isso eu vejo como muito perigoso. Não estou dizendo que você tem que deixar de evoluir, não falando isso. Mas tem coisa que você não pode perder. Porque aquilo que te levou até lá, ela é importante para seguir te levando para os outros lugares. Então, você encontra a Sil. Quando eu encontrei a Sil, eu não era um CEO. A Sil continua sendo minha amiga, independente desse cargo, entende o que eu quero dizer? Sim, eu super entendo. E aí eu acho que às vezes tem pessoas que perdem isso. Para mim, a Sil é minha amiga e segue ponto. sempre. Tanto faz se é CEO, se é isso, é aquilo, né? É a história, né? Dê poder a alguém para ver como é que a pessoa... Dê poder e dinheiro, né? Dê poder e dinheiro para ver como que a pessoa é, né? E eu super concordo com isso. Acho que a pessoa que muda perde a essência. Em algum lugar isso vai doer, sabe? Em algum momento isso vai doer. Sim. Né? Que delícia! Romuca, obrigada. Obrigada de coração, né? De bater esse papo com a gente, né? E te desejo muito mais sucesso ainda. Obrigado, é isso. E muito mais essência ainda. Amém. Né? Continua na tua essência. Acho que foi uma delícia esse papo. Tá? E continua, porque você tem muita coisa boa para reverberar aí para muita gente. Legal, vamos fazer. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Adoro a sua história, adoro o seu trabalho, sou seu fã desde sempre. Querido. E sempre que precisar, estarei por aí. Ok, Conta então, comigo. palminhas. Valeu. Esse foi mais um episódio do De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios.